Aluguel de ações. Entenda como funciona esse tipo de operação. Em particular, eu irei fazer na corretora Clear. E este é o tema do vídeo de hoje. Fala, investidores, sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos falar sobre aluguel de ações. Antes disso, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, aqui eu invisto na prática com dinheiro real e compartilho todas as semanas vídeos investindo na prática de forma totalmente transparente. Dessa forma, se você quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos aqui no canal, já peço a sua inscrição. Vamos lá, aluguel de ações. Eu estou aqui no blog da corretora Clear, que é a corretora que eu utilizo para realizar as operações da minha carteira. É um tipo de operação que muitas pessoas perguntam aqui nos comentários, então é bastante interessante falar sobre esse tipo de operação, já que é uma prática ainda pouco conhecida, mas traz inúmeros benefícios para os investidores, principalmente para aqueles que decidem emprestar seus ativos, já que o risco é nulo, sendo que recebemos, entre aspas, um dividendo na nossa conta, de acordo com o valor do contrato realizado do aluguel das ações. Então, para quem investe no longo prazo, por exemplo, o aluguel de ações pode ser uma forma de aumentar a rentabilidade da sua carteira, lucrando com os ativos que ficariam parados por um determinado período de tempo. Então, isso aqui é interessante, principalmente para investidores de longo prazo que possuem ativos em carteira que não visam vender, principalmente no curto e no médio prazo, já que estão comprando ações e deixando em carteira e apenas recebendo os dividendos e reinvestindo, que é justamente o que eu faço, na minha carteira pessoal de ações, para quem já acompanha aqui o canal. E o que é o aluguel de ações? O aluguel de ações é a operação em que o investidor, conhecido como doador, disponibiliza suas ações para o comprador, nominado como tomador, mediante uma garantia e uma taxa pré-fixada. Ou seja, o cidadão que tomar as suas ações terá de deixar garantias na corretora e, além do mais, terá uma taxa pré-fixada acordada. Então, na maioria das vezes, o doador, que é o detentor dos ativos, traça uma estratégia de longo prazo e, enquanto espera a valorização de seus ativos, decide alugar suas ações ao tomador para aumentar a sua rentabilidade. Mas não se engane que essa rentabilidade é bastante baixa, principalmente em ativos que possuem muita liquidez. São poucos ativos que a taxa de remuneração é atrativa. Em particular, quem viu em vídeos anteriores, eu cheguei a alugar as minhas ações da resseguradora IRB a uma taxa de 17%. Sendo que essa taxa de 17% é ao ano, mas usualmente o tomador devolve essas ações antes. Então, não necessariamente eu recebo os 17% da taxa acordada. Apenas a porcentagem relativa ao tempo que o tomador ficou com meus ativos. Bem, e essa parte de aluguel de ações é bastante seguro, visto que a própria B3 é o órgão responsável por administrar as operações de empréstimos, atuando como contraparte central das operações e garantindo o pagamento do contrato, visto que o tomador tem que deixar garantias na sua corretora. Em particular, indo aqui no site da B3, na parte de empréstimos registrados, eu procurei das ações da resseguradora IRB. Perceba que a taxa de remuneração ao doador tem uma média ponderada de 7%. Ou seja, se eu alugar minhas ações da IRB com uma taxa de cerca de 7%, é esperado que eu receba cerca de 7% se o tomador ficar com as minhas ações durante 12 meses. E uma dúvida de muitos investidores é que no período de empréstimo, os ativos do doador são transferidos temporariamente para o tomador. Ou seja, quando seus ativos forem alugados, eles sairão da sua corretora. Então não irá aparecer os seus ativos na parte de extrato. Mas se isso acontecer, não assuste, já que a própria B3 que realiza isso e o tomador tem que deixar garantias na sua corretora. Então, eu já realizei aluguéis de ações e sim, quando ocorre o fim da vigência do contrato, ou se o cidadão decidir cancelar esse contrato antes do fim da vigência, as ações voltam para a sua corretora. Além de outra dúvida, é que vale ressaltar que o doador recebe do tomador todos os eventos corporativos sobre a ação durante o aluguel, como dividendos, bonificação, juros sobre capital próprio, entre outras coisas. Dessa forma, apesar das suas ações continuarem alugadas e fora da corretora, ainda continuamos recebendo os nossos dividendos. Esse é um ponto bastante interessante, porque além de continuar recebendo os dividendos,
iremos receber essa taxa acordada com o tomador, que também pode ser considerado, entre aspas, um dividendo na nossa conta, já que também entra na conta da corretora. E quanto aos custos mencionados, na corretora Clear não existe nenhum tipo de custo para o doador, ou seja, para quem está doando as suas ações, mas iremos pagar o imposto de renda sobre o rendimento, que segue a tabela regressiva da renda fixa. Temos alguns tipos de contrato de aluguéis de ações. Um deles é o contrato reversível ao doador. Neste tipo de contrato, o doador tem o direito de encerrá-lo a qualquer momento, independente do período acordado. Caso isso ocorra, o tomador paga apenas a taxa de aluguel proporcional ao período que ficou com as ações. Ou seja, suponha que foi acordada uma taxa de 10% ao ano. Então, depois de 6 meses, o doador quer encerrar essa operação, já que ele quer as ações de volta para sua corretora para fazer seja lá o que for. Dessa forma, o tomador pagará apenas a taxa aluguel proporcional ao período que ficou. Ou seja, digamos 6 meses, então ele irá pagar metade da taxa acordada, ou seja, de 5%, se a taxa acordada for de 10%. Mas não se iluda, já que quem especula normalmente não fica muito tempo com as ações. Então, muito dificilmente você conseguirá alugar seus papéis por muito tempo. Dessa forma, a taxa que você irá receber é bastante pequena. Mas, olhando para um horizonte de longo prazo, quando tivermos muitos ativos, certamente essa taxa acordada em relação ao montante total terá um valor bastante significativo para que possamos reinvestir esse valor e fazer a bola de neve crescer. Outro ponto é o contrato reversível ao tomador. Neste caso, o tomador que possui o direito de finalizar o contrato independente da data de vencimento e deve devolver as ações alugadas em até 4 dias. Em geral, esse tipo de contrato que eu faço, reversível ao tomador, já que eu não tenho intuito de pedir as ações de volta, então eu deixo ao tomador decidir quando irá entregar as minhas ações. Então, quanto mais ele demorar, como vimos, mais eu irei receber a taxa do aluguel acordada. Bem, e como realizar o aluguel das suas ações, em particular na corretora Clear, já que de corretora a corretora esse tipo de operação é diferente, então você deve olhar para a sua corretora em particular. Eu irei deixar aqui o link de como doar ações na corretora Clear, mas também tem esse link no próprio blog da Clear. Aqui é para quem quer disponibilizar os seus ativos para aluguel. Clicando em iniciar, vocês colocam o seu nome completo, o código do cliente que está dentro da corretora, colocam o seu CPF, além do mais, quais ativos desejam disponibilizar. Em particular, agora temos ações de fundos imobiliários. Então, você pode alugar todas as suas ações a mercado. Lembrando que algumas ações têm taxas bastante baixas. Além disso, ações específicas. Em particular, eu quero alugar apenas as minhas ações da resseguradora IRB, ou seja lá de qual for a empresa. E para quem tem ações e fundos imobiliários, pode alugar todas as ações e fundos imobiliários a mercado. Escolhendo o seu ativo que você quer. Em particular, coloquei a resseguradora IRB. Você colocar a quantidade de ações possuídas. Então, posso colocar 500 ações, 1000 ações ou o quanto você quiser alugar. Temos 2 pontos a destacar. Se a taxa é a mercado. Em particular, é muito interessante olhar aqui no site DB3 na parte de empréstimos registrados para olhar o quanto está sendo essa taxa de remuneração ao doador. No caso da IRB, está uma média ponderada de cerca de 7%. Então, você pode colocar a taxa mercado, já que a própria corretora irá alugar a taxa específica que esteja ocorrendo no mercado. Caso não, você pode clicar em não e digitar a sua taxa mínima que deseja disponibilizar os seus ativos para o tomador. Então, quanto você aceita a receber? Por exemplo, no caso da IRB, está uma taxa média de 7%. Então, se eu quiser alugar rápido as minhas ações da IRB, eu coloco, digamos assim, uma taxa de 5%. Então, certamente, as minhas ações serão alugadas de forma bastante rápida, já que está bem abaixo da taxa de remuneração média de 7%. Clicando em enviar, já vai enviar para a corretora Clear. Em particular, fiz com dados fictícios, mas basta colocar os seus dados na corretora. Algumas delas já fazem de forma automática. Salvo engano, a corretora Rico já aluga
seus ativos de forma automática. Então, a depender do número de ações, algumas vezes os seus ativos não conseguem ser alugados, já que usualmente o pessoal aluga em grandes volumes. Então, no começo do nosso investimento, fica até difícil de realizar aluguéis de ações. E sem contar que a remuneração é bastante baixa. Em particular, eu estou aqui no site da corretora Clear. E olhando aqui para o dia 11 de dezembro de 2020, eu recebi o crédito referente à taxa de remuneração dos aluguéis das minhas ações da seguradora IRB. Salvo engano, eu aluguei cerca de 500 ações na época. E o valor que eu recebi foi cerca de R$22, só que teve o abate do imposto de renda, seguindo a tabela regressiva da renda fixa, e também tem a taxa de intermediação ao doador. Então, subtraindo esse valor bruto de R$22,45, menos os custos, a taxa de intermediação e também o imposto de renda, temos um valor líquido de R$12,64 que eu recebi referente ao aluguel das minhas ações da resseguradora IRB. Então, como a taxa foi bem mais acima do que essa de 7% nas ações da IRB, eu aluguei uma taxa de 17%, mesmo assim eu recebi um valor bem baixo de apenas R$12. Mas para o médio e longo prazo, quando tivermos muitas ações, certamente esses valores serão bem maiores ainda. Então, é outra forma de ganharmos dinheiro, principalmente para quem tem um horizonte de longo prazo e que não pretende vender os seus ativos. Já que além de recebermos dividendos das nossas ações, iremos receber essas taxas de aluguéis. E bem pessoal, por isso era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. E lembrando que nada mencionado neste vídeo é recomendação de compra ou de venda e o conteúdo é totalmente educativo. Se você tiver alguma dúvida sobre aluguel de ações, comenta aqui abaixo que eu irei responder. E é isso, forte abraço e bons investimentos.